Vamos bater um papo aqui hoje? Vamos conversar um pouco, falar sobre os vestibulares de 2023, falar sobre os vestibulares de 2024. Débora, mas 2023 já foi, exatamente. A gente precisa olhar para trás para analisar e ver o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Se você é novo, se você é nova aqui no perfil, já vou aqui me apresentar. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e o perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, se você está aqui e é um candidato, uma candidata à medicina, coloca aí para mim, é a faculdade que você vai passar esse ano, né, gente? Porque aqui não é para quem vai tentar. A primeira coisa que a gente precisa mudar é justamente isso. Aqui não é para quem vai tentar, aqui é para quem vai conseguir a aprovação em 2024. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa meta e desafio dado, desafio cumprido, meta dada, meta cumprida, beleza? Então nossa meta este ano é ser aprovado em medicina e nós vamos conseguir. Coloca aí qual é a faculdade que você quer passar, que você decidiu que você vai ser aprovado esse ano. Esse ano de 2023, nós tivemos mais de 7.600 inscritos que foram fazer a prova do Einstein. Gente, 7.600 inscritos que foram... Del, como assim? Por que foram? Porque tem aqueles que fazem inscrição, não vão, né? Acontece algum imprevisto e tal, mas mais de 7.600 pessoas fizeram inscrição e foram lá. Na semana passada, nós tivemos um meet com os nossos alunos do ano passado que foram aprovados para a segunda fase. Nós temos, graças a Deus, um volume grande de alunos aprovados. E aí nós tivemos um meet com quem passou para a segunda fase, com alunos nossos de anos anteriores que fizeram a mini entrevista. Então foi muito bacana, foi um meet muito legal. Então trazer alunos antigos da mentoria para falar, para dar orientação, para explicar como que é feita, as avaliações, o que eles esperam, foi muito produtivo. E, gente, é muito bacana, né? Apesar de parecer jovem, que eu sou muito jovem, né? Mas o tempo também está passando para mim, é muito bom ver alunos de 1 ano, 2, 3, 4 anos atrás vindo aqui conversar. É claro que eu sempre trago alunos mais recentes para conversar com esses. Então, por exemplo, o aluno que conversou com os alunos desse ano são alunos que passaram ano passado. Por quê? Porque vai mudando a avaliação, o jeito, e é importante que seja o mais atual possível para fazer diferença. Então é muito bacana. Mas olha só, gente, um convite para todos vocês. Se você ainda não está inscrito, eu vou fazer um evento nos dias 19, 21 e 23 de fevereiro. Neste evento eu vou falar sobre as provas, eu vou falar sobre critério de correção, como estudar, por que estudar dessa forma, por que isso traz a sua aprovação em menos de um ano. Então é muito bacana você participar. Nesse evento eu também vou falar sobre a mentoria, vou abrir as inscrições. Débora, como que eu faço para participar desse evento? Na minha bio tem um link, todo o material, todo o conteúdo vai ser divulgado para quem fizer inscrição. Então na minha bio você consegue clicar, fazer a sua inscrição e garantir a sua participação neste evento. Débora, vai ser transmitido no Instagram? Não, não vai. É um evento fechado, somente para quem realmente estiver inscrito. Gente, pensa uma coisa aqui comigo. Você quer saber o que estudar, como estudar para garantir sua vaga esse ano? Quanto custa isso para você? Débora, se eu tivesse o passo a passo, eu conseguia passar. Pronto, eu estou te oferecendo isso nesse evento. Eu vou te dar um mapa, um GPS, né? Vocês que são mais jovens, gostam da ideia do GPS. Eu vou entregar o GPS, o mapa, o passo a passo. É só executar. Então, se você quiser ter acesso a esse mapa, se você quer saber o que fazer, é só fazer inscrição e você vai ter acesso a tudo isso nesses 3 dias. É uma imersão, são 3 aulas ao vivo comigo, então é muito bacana vocês participarem. Então quem não se inscreveu ainda, corre, se inscreva, porque vale a pena. Tudo bem? Vale a pena. Eu garanto que quem estiver nesse evento, com certeza já vai estar na frente de muitos candidatos de medicina. Então já vale a pena participar. Simbora? Vamos falar aqui uma coisa bacana, Débora. Análise da prova desse ano. Sempre no começo do ano eu faço várias lives, vários conteúdos falando sobre as previsões, prever a prova, falando sobre o que esperar da prova em 2024, nesse caso 2024, então nesse ano.
A prova vai mudar, não vai mudar? Vai ter ciclo diferente, vai ter conteúdo diferente, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil? E aí, vai mudar ou não vai? Gente, é sempre importante a gente fazer uma análise geral antes de falar sobre isso. Olha só que bacana, pensa aqui comigo. Do ano de 2023 para 2024, nós tivemos uma mudança de ciclo muito significativa nas nossas provas. A Banca Vunesp, ela trabalha com ciclos, então tem provas que mudam o ciclo a cada 3 anos, tem prova que muda ciclo a cada 5 anos, a cada 4 anos, depende muito da prova. Mas o ano de 2023 para 2024 foi um marco, foi um ano onde teve muita intersecção, várias provas mudaram de ciclo, foi um ano muito significativo. Além de ter mudança de ciclo na prova, nós tivemos a mudança no ensino médio. Então foi uma prova que nós tivemos diferenças aí, tivemos mudanças significativas. Essas mudanças, elas vão permanecer? E aí a gente tem que pensar em duas ramificações dessas mudanças. Nós estamos falando de mudança do ensino médio e nós estamos falando de mudança de ciclo. Do ensino médio, vai mudar alguma coisa? Igual até um aluno da mentoria me mandou uma mensagem hoje e falou o seguinte: Débora, vai cair circunferência esse ano em GA? Por quê? Porque o ano passado na mentoria nós abolimos circunferência, nós tiramos. Por quê? Porque não ia cair. Então nós fazíamos muitas questões de geometria analítica, mas nós não fazíamos nada com circunferência, só com retas, função de segundo grau, dentro de outro contexto. Por quê? Porque era o esperado, tá? Não ia ter circunferência. No ano de 2022, no ano de 2021, nós tivemos circunferência, só que o ano passado nós abolimos. Esse ano, aí a pergunta dele era se esse ano a gente ia ter circunferência ou não. E aí eu fui responder para esse aluno. E esse aluno está completamente certo na pergunta. Peraí, GA é uma matéria importante para mim, é certeza que vai cair na minha prova. Mas vai cair com circunferência, só cai com retas, cai com função de segundo grau, ela cai com área, quais são as possibilidades? Porque, gente, uma coisa importante vocês entenderem é que não basta saber qual é a matéria da prova, eu tenho que saber como vai cair. Você percebeu quanto foi boa essa pergunta que esse candidato fez? Ó, vai cair circunferência em GA? Por quê? Porque ele já recebeu provavelmente o nosso material e ele sabe que geometria analítica vai cair, certo? É indiscutível. Você está aqui e vai prestar algum vestibular que a Banca Vunesp prepara, geometria analítica vai cair na sua prova. A questão é como vai cair? E foi essa pergunta que foi extremamente significativa desse aluno. E aí expliquei todo o passo a passo para ele da alteração. Então nós temos duas mudanças. Tem a mudança do ensino médio e nós temos a mudança de ciclo. Então tem algumas matérias que elas não foram cobradas em 2023 porque o conteúdo do ensino médio foi alterado. Por isso não teve. Por exemplo, Débora, polinômio. Polinômio foi tirado de uma matéria do ensino médio. Então, os vestibulares, eles não podiam cobrar polinômio, mesmo que quisesse. Por exemplo, polinômio é uma matéria que a Banca Vunesp gostava de cobrar em muitas provas. Só que esse ano de 2023 não pôde cobrar. Por quê? Porque teve alteração no ensino médio. Vamos supor, né, e eu sei que existe aí alguns recursos para voltarem algumas matérias ali para a matéria do ensino médio, né? Vamos supor que volte e sai uma nota falando que agora o novo ensino médio tem algumas alterações e tal matéria, aí passa o novo conteúdo do ensino médio, lá dentro tem polinômio. Volta para os vestibulares da banca? Volta. Por quê? Porque polinômio é importante para a Vunesp. Mas, se permanecer o ensino médio que nós tivemos ano passado, com a alteração do ano passado, polinômio é uma matéria que não vai cair. Por quê? Porque não pode. Mesmo que a Banca Vunesp goste, ela não pode cobrar, porque não faz parte do conteúdo do ensino médio. Então, essa é uma mudança. A outra mudança é ciclo. O que é ciclo? Tem anos que a prova tem uma característica, tem anos que a prova tem outra característica. E isso é uma sacada interessante. Então, por exemplo, o ano passado, qual que era a característica principal das provas? Uma prova básica, cheia de conteúdo base. Eu até postei aqui no meu Instagram
Ontem nós tivemos o Niceub, nós tivemos alguns alunos que fizeram e foi muito bacana as mensagens que eles mandaram. Débora, impressionante. Eu bati o olho na prova, eu vi as nossas listas. Por quê? Porque a prova da Banca VUNESP é previsível. Então você consegue saber, olha, vai cair isso, vai cair assim, assado. Você consegue prever, treinar para chegar na prova e se dar bem. Só que a prova não é um esqueleto pronto que nunca muda, ela muda. E isso que é muito bacana, isso é mudança de ciclo. Por exemplo, a prova de 2024, ela vai estar no mesmo ciclo que de 2023? Sim. O que vai mudar? Conteúdo específico provavelmente muda, para dificultar a prova, né, gente? Nós tivemos notas de cortes altíssimas, né, de 2023 para 2024. Então, se a gente manter a mesma prova, vai ter que gabaritar todas as provas para conseguir passar. Não faz sentido. Então, qual que é a tendência? A prova do final de 2024, ela pesar um pouco a mão para descer um pouco o corte, tá? É comum isso acontecer. Para algumas provas que a nota foi muito alta, pesa a mão para segurar. A nota de corte foi muito baixa, libera um pouquinho para dar uma subida. Existe esse equilíbrio dentro do vestibular. Então, tem algumas matérias específicas que elas fazem rodízio. Então, imagina o seguinte. Dentro de uma prova que nós temos 10 questões de matemática, tem prova que 6 questões é conteúdo básico, que cai ali, e 4 questões são conteúdos específicos, só cai naquela prova, só cai naquele vestibular. Então, se eu conheço o conteúdo específico, isso me ajuda e me ajuda bastante. Vou pegar aqui física, de uma prova de 5 questões de física, 3 são conteúdo básico, 2 conteúdo específico. Gente, se você souber, né, vou pegar aqui o exemplo do Einstein, que foi que a nossa colega colocou aqui primeiro. Se a pessoa souber, veja bem, Débora, vou fazer Einstein e eu tenho 10 conteúdos específicos do Einstein. Vão cair os 10? Com certeza não. Esses 10 conteúdos, eles ficam fazendo rodízio. Tem ano que cai um, tem ano que cai outro, tem ano que cai 2, tem ano que cai 1, sempre vai ter algum. Só que se eu sei que tem 10, qual que é a nossa obrigação? Eu vou dominar os 10 conteúdos específicos. Eu domino esses 10 conteúdos específicos, depois que eu domino, eu vou para a prova. Qualquer um desses que estiver na minha prova, ok. Débora, é possível deduzir qual é mais provável no ano? Isso sim, isso é uma coisa que a gente faz na mentoria, tá? Então os alunos veem o conteúdo base, eles têm conhecimento de todo o conteúdo específico da prova que ele vai fazer e dentro da prova que ele vai fazer, as expectativas. Olha, a expectativa para esse ano é essa. E lógico, a gente maratona muito mais as expectativas, beleza? Então, isso que a gente tem que fazer. Por que a gente tem que olhar os vestibulares anteriores? Até para conseguir traçar uma meta, né? Tem que olhar a nota de corte, qual foi a realidade, para a gente ter uma noção de como nós estamos e qual é a expectativa do corte. Geralmente, eu olho muito as provas anteriores, e o pessoal fala, você olha as provas para ver o conteúdo? Não. Eu olho as provas para ter noção do corte. Tem aluno que fala, Débora, quantas questões eu preciso acertar para passar na faculdade tal esse ano? Se eu já conhecer a prova, é fácil responder. Porque pela prova, a nota de corte deve ser mais ou menos essa. Até porque, graças a Deus, tenho muitos anos de experiência com a Banca VUNESP, dá para deduzir. Agora, se eu não conheço a prova, eu falo, você tem a prova? Quero ver. Pelo grau de complexidade da prova, pelo conteúdo específico, por tudo, você consegue deduzir. Olha, por essa prova aqui a nota vai subir, a nota vai cair ou ela vai manter. Então, é muito importante você entender esse passo a passo, tá? Então, a gente tem que olhar para trás para conseguir estudar para frente. Então, uma dica importante também é, então eu tenho que olhar duas coisas quando a gente fala de mudança. Ensino médio pode mudar a qualquer momento, ninguém esperava que fosse mudar ano passado e mudou. E ciclo, beleza? Conteúdo específico. O ano passado o conteúdo específico da FAMERP foi X, esse ano pode ser Y. O conteúdo específico do Einstein foi X. Gente, nunca repete o conteúdo específico, tá? É uma coisa interessante, que eu não sei se vocês estudantes ficam atentos a isso. Mas é muito comum. Conteúdo específico, ele nunca repete. Ele nunca repete. Ele repete, mas não de um ano para o outro. O conteúdo específico de 2023, ele pode ser repetido em 2025, 26, 27, mas em 2024, não, tá? E é um cuidado. Por que é um cuidado que a gente tem que ter?
Porque muitos alunos caem na armadilha de estudar só por provas anteriores. Quem estuda por provas anteriores vai ter um mix ali, um contexto de tudo, e o aluno geralmente se inspira muito na prova do ano anterior. Só que se ele se inspirar muito na prova do ano anterior, ele vai deixar a prova dele a desejar. Se for uma prova que tem uma nota de corte mais baixa, ok. Se for uma prova que tem nota de corte alta, ele não vai passar, não vai ser suficiente. Aí sabe aquela sensação de quase passei? Nossa, faltou pouco. E isso é porque está faltando conteúdo específico para você. Coloca aqui para mim se alguém já passou por isso. Sabe, quase passei, quase passei, quase passei. Tá faltando o que para você? É sinal que conteúdo base você tem, conhecimento você tem. Tá te faltando saber o conteúdo específico e critério de correção. É isso que leva o aluno quase passar e não passar, beleza? Respondida a dúvida, eu trouxe isso aqui falando sobre as provas, que é muito comum os alunos me perguntar, vai mudar muito a prova de 2024? Não, não vai mudar muito. O que vai mudar? Conteúdo específico, vai mudar, com certeza. O grau de complexidade de algumas provas pode subir, outros vão diminuir. É em saber analisar cada prova. Como assim, Débora? A VUNESP prepara mais de 40 vestibulares. Então a gente precisa analisar cada uma. Pode ser que uma suba, pode ser que algumas mantenham e outra pode ser que diminua. Sim. Agora tem prova que foi tão fácil que é impossível diminuir o grau de complexidade. A gente vai ter que subir, senão fica absurdo. E foi uma característica das provas desse ano, gente. Uma característica das provas de 2023 para 2024 foi uma prova fácil, relativamente fácil. Se a gente olhar todo o contexto, analisar o contexto geral, ela foi mais simples do que anos anteriores. Então se espera uma prova mais exigente agora no final do ano. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.